Vou resolver agora o exercício 12 da lista, que é o exercício 3 da página 166 do texto Álgebra 1 da Universidade de Santa Catarina. Neste exercício, nós vamos considerar então que F é um homomorfismo entre os anéis A e B, e vocês devem então provar no item A que se A e B são domínios de integridade, né, ou seja, um anel comutativo com unidade sem divisores de zero, então F é homomorfismo nulo ou F de 1 é igual a 1. Nós vamos provar por absurdo. Então, vamos provar o item A. Então, eu quero provar que ou F é nulo ou F igual a 1. Na verdade, não vai ser por absurdo, não. Nós vamos supor que F não seja um homomorfismo nulo e vamos concluir, então, que F de 1 é igual a 1. E depois a gente tem que fazer o contrário. Assumir que F de 1 não é igual a 1 e concluir que F é um homomorfismo identicamente nulo. Bom, então, vamos supor que F não seja o homomorfismo identicamente nulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe X no anel A, tal que F de X é diferente de zero. Claro que esse X é diferente de zero. Bom, vamos escrever. Então, eu sei que X é diferente de zero e F de X é diferente de zero. Eu posso escrever X como X vezes 1, né? Porque A é um anel com unidade. Então, F de X é igual a F de X vezes F de 1. Como X é diferente de zero, podemos dividir os dois lados da igualdade por F de X. Fazendo isso, a gente encontra 1 igual a F de 1. Né? Porque F de X por F de X vai ser 1 e do lado direito da igualdade vai sobrar F de X dividido por F de X vezes F de 1. Então, isso é igual a F de 1. Então, concluímos que se F não for identicamente nulo, então F de 1 é igual a 1. Agora, a gente vai fazer o contrário. Vamos assumir que F de 1 seja diferente de 1 e vamos concluir que o homomorfismo F é um homomorfismo identicamente nulo. Novamente, nós vamos escrever X como X vezes 1. Então, F de X é igual a F de X vezes F de 1. Eu vou passar F de X vezes F de 1 para o lado esquerdo da igualdade. Então, teremos F de X vezes F de menos F de X vezes F de 1 igual a zero. Colocando F de X em evidência, a gente fica com 1 menos F de 1 igual a zero. Estamos, então, com o produto de dois elementos em B, dando zero. Só que B é um domínio de integridade. Então, B não possui divisores de zero. Ou seja, se o produto de dois elementos de B é zero, pelo menos um dos dois tem que ser igual a zero. Então, F de X igual a zero ou 1 menos F de 1 é igual a zero. Se 1 menos F de 1 é igual a zero, então F de 1 é igual a 1, o que é absurdo por hipótese, pois já fizemos a suposição de que F de 1 é diferente de 1. Então, a única possibilidade é F de X igual a zero. Como consideramos esse X um elemento qualquer do anel A, então
concluímos que f de x é igual a zero para todo x do anel A, ou seja, f é o homomorfismo identicamente nulo. Então, provamos o item A. Agora, a gente vai provar o item B, que diz o seguinte: se A e B forem dois anéis comutativos com unidade tal que todo elemento possui inverso multiplicativo, ou seja, se A e B são corpos, então F é homomorfismo nulo ou F é injetora. O raciocínio é análogo ao usado no item A. Nós vamos supor que F não é o homomorfismo identicamente nulo e vamos provar que F é injetora. E depois fazemos o inverso. Vamos supor que F não seja injetora e vamos provar que F é o homomorfismo identicamente nulo. Então, no item B, então, a gente sabe por hipótese que A e B são corpos. Então, vamos supor que o homomorfismo F não é um homomorfismo identicamente nulo. Então, existe x diferente de zero, x em A, tal que f de x é diferente de zero. Pelo item A gente sabe que se A e B são domínios e F é um homomorfismo, não é um homomorfismo nulo, a gente concluiu que F de 1 é igual a 1, tá? E também sabemos que se um anel é um corpo, ele é um domínio. Então, A e B são também domínios para o item B. Então, por A, desculpem, F de 1 é igual a 1. E nós queremos provar que o homomorfismo é injetor. Para a gente provar que o homomorfismo é injetor ou injetivo, a gente precisa verificar que o núcleo desse homomorfismo só é constituído apenas do elemento neutro lá do anel, domínio. Então, vamos determinar o núcleo, né, desse homomorfismo. Seja então y um elemento do núcleo ou kernel de F. Se y está no kernel de F, então f de y é igual a zero. Para a gente mostrar que o homomorfismo é injetor, que o núcleo só tem o zero, eu preciso mostrar que o y é igual a zero. Então, isso a gente vai fazer por contradição. Então, vamos supor, por absurdo, que y seja diferente de zero. Se y é diferente de zero e y é um elemento de um corpo A, então a gente sabe que todo elemento não nulo de um corpo possui inverso multiplicativo, né? Então, existe Z pertencente a A, tal que y vezes Z é igual a 1. Né? Já que y é um elemento de um corpo, então ele possui inverso multiplicativo e ele é não nulo, né? Y é não nulo. Fazendo então f de y vezes z, isso é igual a f de 1. Só que f de 1 é igual a 1 pelo que vimos no item A. E eu escrevi B aqui, tá? É item A. Bom, como f é um homomorfismo, então f de y vezes z é f de y vezes f de z. Então, f de y vezes f de z é igual a 1. F de y é zero. Então,
temos 0 vezes f de z igual a 1. Isso é absurdo, porque 0 vezes f de z é 0, então estamos afirmando que 0 é igual a 1. Logo, é absurdo. Então, nós estávamos supondo, por absurdo, que o y fosse diferente de 0, concluímos então que y é igual a 0, portanto, o kernel de f é constituído apenas pelo 0, ou seja, f é injetor, tá? Agora, a gente precisa fazer o contrário, né? Eu preciso supor que f não seja injetor e concluir que f é um homomorfismo identicamente nulo, tá? Então, vamos supor que f não seja injetor ou injetiva. Se f não é injetora, então o núcleo de f ou kernel de f é diferente do conjunto formado apenas pelo elemento neutro, tá? Então, existe x pertencente a A, tal que f de x é igual a 0 e x é diferente de 0. Como x é diferente de 0 e x está no corpo A, então existe y em A, tal que x vezes y é igual a 1, né? Por definição de corpo, todo elemento não nulo possui inverso multiplicativo. Então, f de x vezes y é igual a f de 1, ou seja, f de x vezes f de y é igual a 1. Desculpem, é igual a f de 1, né? Aqui eu escrevi igual a 1 como se f de 1 fosse 1. A gente quer mostrar exatamente que não é. Bom, então temos f de x vezes f de y igual a f de 1. Só que f de x é 0. Então, deixa eu reescrever aqui. F de x vezes f de y igual a f de 1. Então, estamos afirmando que 0 vezes f de y é igual a f de 1. 0 vezes f de y é 0. Então, estamos afirmando que 0 é igual a f de 1. Ou seja, f de 1 não é igual a 1. Mas se f de 1 é diferente de 1, pelo item A, f tem que ser o homomorfismo nulo, né? Pois sabemos que se A e B são corpos, A e B são domínios, né? São domínios de integridade. E estamos supondo que f não seja um homomorfismo nulo, né? Desculpa, que f não seja injetora, ok? Então, por A, pelo item A, isso implica que f é o homomorfismo. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Isso, por A, f é homomorfismo nulo. Logo, provamos o que queríamos, né? Ou f é homomorfismo nulo ou f é injetora.